Olá, eu sou Bruno Lopes, médico neurologista e pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Oncologia da UFPA. No podcast Ciência no Tucupi de hoje, falaremos sobre a esclerose múltipla, uma doença neurológica crônica que pode cursar com várias incapacidades e sua prevalência é maior em países do hemisfério norte. No Brasil, a maioria dos dados epidemiológicos provém de estudos da região sul e sudeste, sem dados da Amazônia brasileira. O médico neurologista Helder Vieira explorou a epidemiologia da esclerose múltipla nos pacientes atendidos no Serviço de Neurologia do Hospital Offi Loyola, sob orientação do professor Ideraldo Cabeça, em seu trabalho de conclusão de curso do Programa de Residência Médica da Universidade do Estado do Pará. Hoje vamos conversar com o Dr. Helder Vieira Santos, médico residente da UEPA e agora, a partir de dia 1º de março, médico neurologista, e vai dar pra gente um pouquinho do testemunho de como foi a caminhada dele científica, como foi a produção científica dele também na residência médica, falar um pouco sobre o trabalho de conclusão de residência que ele conduziu aqui com esclerose múltipla e de algumas perspectivas do futuro. Helder, obrigado pela oportunidade de falar um pouco com a gente. Então, para nós conversarmos, como foi essa trajetória desde antes da graduação, até chegar na graduação e até chegar na residência médica? Muito obrigado pelo convite. Vou falar um pouco antes da graduação. Uma trajetória difícil, como a maioria das pessoas que tentam fazer medicina. Eu tentei 3 vezes para conseguir entrar em medicina. Eu era aluno da escola pública, ainda tinha mais esse agravante. E no ano que eu passei, eu fui o único aluno de 100 aprovados, o único que era da escola pública. E eu senti muita dificuldade durante a graduação, principalmente nos primeiros anos, no primeiro ano em si, por conta que os meus colegas estavam muito à minha frente, em termos de base, de conhecimento sobre fisiologia, anatomia, e eu tive que correr atrás para poder me igualar, para acompanhá-los durante a evolução do curso. Então, percebi que não é a escola que forma o aluno, é o aluno que forma a escola. Então, eu fui atrás, eu consegui me igualar com eles. E durante a graduação, para falar um pouco de pesquisa, eu fui monitor de fisiologia. Eu participava do laboratório de anatomia também como voluntário, sempre desenvolvendo projetos de pesquisa. Eu fiz 4 trabalhos de iniciação científica e um trabalho de extensão durante os 6 anos da graduação. E participei de uma tese de doutorado da minha orientadora, que no caso foi um braço da tese dela foi o meu TCC. Foi uma pesquisa desenvolvida no Barros Barreto. Então, durante a graduação, a UEPA incentivava a gente a fazer parte dos grupos de pesquisa, através das bolsas de iniciação científica. Fora o incentivo financeiro, também tinha o incentivo acadêmico. E isso serviu muito para entrar na residência, porque na avaliação curricular, de todos os candidatos que tinham, o melhor currículo era o meu, justamente por conta da questão da iniciação científica e dos projetos de extensão, e do meu TCC também. Então, na residência eu passei na primeira tentativa, além do esforço e da dedicação no estudo em si, teve a questão do currículo, que foi muito válida para mim. Passei também em oftalmologia, mais pelo currículo do que pelas notas, porque eu fiquei empatado com o pessoal lá, mas escolhi fazer neurologia. E durante a residência, eu consegui, nos 3 anos da residência, nós desenvolvemos aqui ao todo 6 trabalhos, incluindo o meu trabalho de conclusão, que eu vou defender hoje, sobre esclerose múltipla. Pô, legal saber como foi a trajetória. Mas me diz uma coisa, de onde veio o estímulo para fazer neurologia, para escolher essa especialidade médica tão própria? Na graduação, eu sempre imaginei que eu fosse fazer neurocirurgia. Eu sempre gostei da parte neurológica da graduação. Na UEPA a gente consegue ver neurologia só no 4º ano. Então, até lá a gente já viu bastante, várias cadeiras da medicina. E a neurologia, eu sempre me interessei desde o começo da graduação, desde a neuroanatomia.
E no módulo de neurologia mesmo eu decidi que eu ia fazer alguma coisa do tipo, ou neurologia ou neurocirurgia. Por questões pessoais eu não tinha como ir fazer fora do estado a residência, tinha que ser em Belém. E até então, no ano da minha formatura, que foi em 2010, só tínhamos em Belém neurocirurgia. Então eu ia fazer isso. Que felizmente eu entrei nas Forças Armadas, passei 3 anos lá como clínico. E quando eu decidi fazer a residência, já tinha aberto vagas para neurologia em Belém. Então eu sempre gostei, foi uma questão que eu decidi desde a graduação que eu ia fazer neurologia ou neurocirurgia. Quis o destino que eu fizesse neurologia e aqui eu estou hoje terminando a residência. Helder, em poucas palavras, me conta mais ou menos qual é a ideia do trabalho de conclusão de residência que você fez. Basicamente, o trabalho em si de hoje, falando, é um trabalho de estudo de prevalência. É um estudo epidemiológico da esclerose múltipla aqui na região norte, porque até então não tínhamos nenhum dado sobre essa doença na região, e estimulado pelo Dr. Ideraldo, a gente desenvolveu esse trabalho que a gente vai defender hoje. Muito bom. Sobre o trabalho de conclusão de residência, o que vocês acharam de mais interessante a respeito dessa epidemiologia da esclerose múltipla aqui na Amazônia? A gente tem outros trabalhos aqui na Amazônia falando algo nesse sentido, ou esse é um trabalho pioneiro? Nós temos dados ainda não divulgados de Manaus, mas que são dados incompletos, ainda não chegaram a ser divulgados totalmente. E da região norte, esse vai ser o primeiro trabalho que vai ser divulgado com os dados epidemiológicos, porque pela epidemiologia da esclerose múltipla, a região norte, Belém do Pará, estaria numa zona de muito baixa prevalência de esclerose múltipla, por questões de mecanismo fisiopatológico de desenvolvimento da doença. É sabido que ela é mais prevalente em regiões de clima temperado e seria rara em regiões próximas ao Equador. No nosso trabalho nós conseguimos verificar que, de acordo com a classificação dos estudos, realmente estamos numa zona de baixa prevalência, mas o número é maior do que o esperado. Cidade do Nordeste, que teoricamente é mais afastado do Equador, tem um número menor do que o nosso. Além disso, nós temos uma forma clínica, as formas clínicas progressivas, que têm o prognóstico pior, também são mais prevalentes aqui. Nós achamos isso. O N foi pequeno em relação aos centros do Sul, como São Paulo, Minas Gerais e o Paraná e o Rio Grande do Sul, mas em relação ao Nordeste até que foi um número considerável de pacientes. Isso porque do ambulatório todo nós pegamos apenas pacientes residentes em Belém. Os que são atendidos aqui, mas que moram em outros estados ou em outras cidades, foram excluídos do trabalho. Então só em Belém nós tivemos uma prevalência de 7,75 a cada 100 mil habitantes, que é uma prevalência 7 vezes maior que em Recife, por exemplo. Interessante. Se você fosse continuar algum estudo em esclerose múltipla, você testaria que abordagem agora? De novas coisas a partir desses pacientes que nós temos? Avaliar alguma coisa na parte genética, alguma coisa com marcadores? Você pensa alguma coisa nesse sentido de novas abordagens desses pacientes? O trabalho vai deixar em aberto algumas questões, principalmente dos motivos da nossa epidemiologia se comportar da forma que se comporta. Então, talvez haja outros mecanismos fisiopatológicos envolvidos, próprios da região amazônica, que ainda nós não sabemos. Então, se eu fosse desenvolver algum trabalho, seria em termos de buscar outras informações sobre fatores de risco. Talvez infecções virais, interações genéticas, a miscigenação da população aqui é muito grande. Então, talvez filtrar um pouco melhor quais são as diferenças entre a nossa população e a população europeia, que é a que tem o maior índice de esclerose múltipla, por exemplo. Então, se eu fosse pesquisar algo sobre isso, seria mais voltado nessa linha. E Helder, para nós terminarmos,
O que você diria para alguém que possa estar ouvindo a gente, um estudante de medicina ou de outro curso, alguém que está no ensino médio querendo fazer medicina? Você tem algum conselho? Você acha que vale a pena realmente fazer neurologia estando no Pará? E depois, mais importante ainda, você acha que vale a pena fazer ciência aqui onde nós moramos? Falando primeiro sobre neurologia. Então, a gente na graduação e depois dela também ouve bastante que neurologia, se ela não for a cadeira mais difícil, ela é uma das mais difíceis da graduação inteira. E isso dificulta muito o interesse da maioria dos alunos pela neurologia. Muitos estudantes de medicina se afastam, até descartam logo de primeira a neurologia, porque acham muito difícil, por conta da abstração que deve se ter, neuroanatomia, neurofisiologia. O sistema nervoso realmente exige muita dedicação para estudar, mas não é impossível. Então, se a pessoa tiver já o interesse de estudar neurologia, por mais difícil que pareça no começo, depois as coisas vão ficando mais fáceis, vão clareando. E chega a ser prazeroso entender como funciona o corpo como um todo, do ponto de vista neurológico. Então, para quem tiver interesse, se está pensando em desistir por conta da dificuldade inicial que tem, eu aconselho continuar, persistir, que uma hora as coisas vão fazer mais sentido e dá para entrar na neurologia de vez. Em relação a fazer ciência na Amazônia, para mim valeu bastante, porque serviu para engrandecer o meu currículo, que me serviu para passar na residência. Também aumentou a gama de conhecimentos, porque eu fiz pesquisa não só em neurologia, eu fiz em infecto, eu fiz em pneumo, eu fiz em geriatria. Então aproveitei para entender um pouco mais, ter uma visão geral, tanto da medicina quanto de ciência mesmo na região amazônica, e vale muito a pena. Bem, Alder, obrigado pela entrevista. Acho que foi um papo legal para esclarecer algumas coisas, principalmente para quem está no curso, na dúvida do que vai fazer aí na vida. É sempre bom ver alguém que já trilhou um caminho antes da gente ouvir falar de modo reto como as coisas são. Obrigado mais uma vez.